Meus amigos, tudo em paz? Espero que sim. Estamos aí mais uma semana, continuando esse nosso trabalho de estudo em conjunto da patrística. Semana passada finalizamos o volume 1 e esta semana iniciaremos com muita empolgação o volume 2, Padres Apologistas. Assim como o volume 1, este volume também contém diversas obras, na verdade são 6 obras, e faremos como nos vídeos passados, como no volume 1, para cada semana vamos estudar uma delas, dando aí tempo suficiente para quem estiver nos acompanhando, estudando em conjunto, de ler esse material com tranquilidade e, enfim, juntar com aqui as considerações que faremos aqui no vídeo, e, enfim, tirar as suas conclusões e, quem sabe, iniciar um debate. O volume que nós vamos discutir hoje, a obra, né, que iremos discutir hoje é Carta a Diogneto, tá bom? Bom, então, como sempre, eu fiz algumas pesquisas a respeito desta obra e gostaria de apresentar para vocês aqui o resumo daquilo que eu encontrei de mais interessante, tá bom? Bom, quando falamos de padres apologistas, estamos adentrando agora no mundo grego, até por volta de 180, toda a literatura utilizada, ela vem fazendo uso da linguagem do mundo romano. Aqui temos então uma entrada dentro já do mundo helenístico e fazendo uso desta linguagem grega ali utilizada. Contudo, esta linguagem vai se modificando, ela necessita de certa modificação para servir aos propósitos daquilo que está sendo divulgado com essa nova doutrina, com essa nova filosofia que é apresentada ao mundo grego. Então, não só a entrada de novos termos, como, por exemplo, a Eucaristia, que não fazia parte da própria linguagem grega, como aqui o que é natural no surgimento de um grupo especial, uma própria forma de se comunicar que vai diferenciando-se do grego clássico que temos ali. Já existia uma língua especial dada a diáspora grego-helenística, em especial você tem ali a chegada de povos judeus que, até com a própria tradução da Septuaginária, né, para o grego, já se cria ali toda uma ambientação de um novo uso daquela linguagem grega, de uma adequação daquela linguagem grega, criando então entre esse grupo de cristãos como que uma linguagem especial. Vale lembrar também que boa parte desses novos convertidos ao cristianismo faziam parte das classes mais baixas. Então, não era um grego tão evoluído que eles traziam justamente para acrescentar esse grupo, e há então toda essa mistura de linguagens que vai criando um novo tipo de grego ali e que vai estar presente nessas apologias que vamos estudar de agora em diante, tá bom? Bom, e por fim, vale ressaltar também que vão desaparecendo os termos associados ao paganismo, né? Então não há interesse dos cristãos continuar a divulgação dessas doutrinas, de modo que dentro dos seus escritos, os termos associados ao paganismo vão aos poucos desaparecendo. Bom, é preciso lembrar que o cristianismo ele surge e se desenvolve dentro desse mundo greco-judaico e, desde o seu princípio, vai se chocar contra essas duas culturas. Por volta da segunda metade do segundo século, extensa literatura é desenvolvida com textos que conhecemos como textos apologéticos. Há outros textos apologéticos escritos antes desse período, mas é a partir daí que estes textos tomam significativa importância, e é justamente esse material que nós encontramos no segundo volume da Patrística, tá bom? Bom,
Essa literatura ela terá como alvo de ataque a cultura grega e a cultura judaica, né? E é natural que assim o seja, então não se trata aqui, por exemplo, no ataque judaico de antissemitismo, não tem nada a ver com raça, mesmo porque boa parte daqueles que são os novos convertidos são de origem judaica, né? É um ataque à estrutura da fé, à filosofia da fé e à própria visão de mundo que essas duas culturas teriam, a grega e a cultura judaica, e que o cristianismo vem então se posicionar como algo superior, como uma visão do mundo, de mundo, superior à visão deles dois. Então, para mostrar que a deles é superior, surge então dentro desses textos um intenso ataque a estas duas culturas, e que veremos presente em todo esse volume. Tá bom? Bom, então, os objetivos desses ataques eram basicamente dois. Separar o cristianismo da sua origem judaica, e aqui nesta separação ocorre uma reinterpretação do Antigo Testamento, agora à luz dos ensinamentos trazidos por Cristo, e tentando então englobar esta nova visão. Tudo aquilo que há no Velho Testamento precisa realmente ser reinterpretado, e isso claramente vai se chocar contra a visão dos judeus, né? É curioso que ainda hoje exista isso. Por exemplo, eu percebo que tenho muitos amigos evangélicos, dos quais gosto bastante, mas eu percebo que boa parte das nossas diferenças está em especial aí nesse ponto, está em especial nessa reinterpretação que esses novos cristãos eles vêm trazendo sobre aquelas escrituras do Velho Testamento, que é muito curioso. Bom, e como exemplo do que eu estou falando, eu trouxe aqui dois livros muito bons: Maria, a Mulher do Gênesis ao Apocalipse, do Monsenhor Jonas Abib, e Salve Santa Rainha, do Scott Hahn. Bom, a Mãe de Deus na Palavra de Deus. E que justamente nos traz essa visão, que é a visão do catolicismo, essa revisão do Antigo Testamento, mostrando agora uma reinterpretação desde o Gênesis, em que vemos lá então Eva e Adão, e que justamente lá no Novo Testamento nós teremos a nova Eva, nós teremos o novo Adão, e há então essa figura de Maria percorrendo toda a Bíblia, desde o Velho Testamento até o Apocalipse, juntando então essa obra inteira numa imagem mística única, sem quebras, que é justamente essa interpretação que já falei em outros vídeos aqui, e que é a interpretação fundamental a partir do catolicismo, né? É justamente essa mensagem que está ali num segundo plano, e é justamente esta mensagem, essa nova forma de todo aquele trabalho, todo aquele material, todos aqueles livros sagrados que estavam nas mãos deles, a interpretar de uma nova forma, compreendendo agora com mais profundidade do que se tratava, né? Bom, e a segunda parte desses ataques era convencer os judeus a se converterem ao cristianismo, aceitando o Messias como Jesus, e não havia outra forma de fazer isso do que atacando, evidentemente, essa interpretação judaica das Escrituras, tá bom? Bom, esses apologistas, então, eram conhecedores da filosofia contemporânea, conhecedores do mundo grego, mas que cessaram de acreditar nos mitos sobre deuses, os deuses gregos, e passaram então a desenvolver o seu próprio entendimento mais profundo, então, da realidade de Deus, né, desse Deus transcendental, determinando então essa nova visão do mundo que é trazida ali justamente com os cristãos, né? Justamente isso. Isso produziu um ponto de partida para o ensino do cristianismo, que agora proclamava um Deus eterno, né? E, além disso, mostrava uma ética superior e até uma ética de vida superior, que é justamente demonstrada pelos próprios exemplos de vida
desses novos cristãos, que é justamente a abertura da carta a Diogneto. Então, no Império Romano, contudo, essa reviravolta intelectual das crenças em deuses evocou um conflito estranho, né, entre convicções internas e conduta externa. A participação dos eventos desenvolvidos pelo Estado não exigiam crenças naquilo, mas você tinha que participar como uma questão, como uma obrigação social. Contudo, os cristãos se recusavam a participar daquilo, né? O que começou, então, a gerar conflitos. Essa negativa dos cristãos era até incompreensível, né? E aí, nesses níveis, os cristãos eles batiam o pé, mostrando, então, que a sua filosofia era superior, né, àquilo que estava sendo apresentado, que estava sendo oferecido pelo mundo grego e pelo mundo judaico, e que a sua filosofia, a sua razão ali era muito mais antiga, né, do que a deles, e muito maior, né? Motivo pelo qual eles não iam se submeter a nada do mundo grego. Bom, então o trabalho desses primeiros apologéticos preenchiam essencialmente três funções: defender de ataques violentos, né, o cristianismo, ataques argumentativos; esclarecer falsos conceitos sobre os cristãos e sobre os cristianismo, demonstrar as circunstâncias reais, né? É claro que não deixariam de existir boatos ou o que quer que seja. Parece que existem coisas até como os cristãos comiam as criancinhas e tudo, algo do tipo. E aí a ideia dessas apologias é justamente esclarecer ponto a ponto todas essas quaisquer ideias errôneas que surgissem sobre os cristãos. E também era prever uma justificativa lógica para a fé cristã, provando a inferioridade da fé oposta. Deixa claro aí os ataques, como já falamos aqui anteriormente, da fé grega e da fé dos judeus. Boa parte do material apologético foi perdido, tá bom? Sobrou realmente muito pouco. Mas mesmo assim, esse pouco é um material de profunda importância que iremos aqui estudar a partir desse volume 2, tá bom? Vamos então à carta a Diogneto, tá bom? Alguns colocam esse material entre os padres apostólicos, outros entre os padres apologistas. Então aqui estamos nessa versão. Estamos seguindo a visão que ele encontra-se entre os padres apologistas, que, na minha humilde opinião, faz mais sentido. Tá bom? O manuscrito nunca foi mencionado em outros livros da Antiguidade, nem na Idade Média. Foi encontrado casualmente por Tomás de Arezzo em Constantinopla em 1436, junto com um punhado de manuscritos, contendo 22 títulos de textos apologéticos. 5 deles estavam catalogados sob o nome de Justino. Não se encontrou até agora outra versão do documento e o documento original foi escrito em grego. Quando chegamos na parte da autoria, a coisa toda piora, tá bom? O autor deste documento permanece incógnito, nenhuma pesquisa até hoje conseguiu dar um ponto final a essa questão. Para alguns seria Apolo, discípulo de Paulo, já se chegou a cogitar a possibilidade de ter sido escrito por Clemente Romano. Alguns acreditam que foi Aristides ou Hipólito de Roma, e há mesmo quem defenda que foi uma falsificação ou realizada nos séculos XII e XIII, ou depois quando ele foi publicado pela primeira vez, né? Então até isso já foi cogitado. Mas existem muitos estudos de estilo que descartam essas possibilidades, tá bom? Em resumo, não se sabe quem foi. Então, a patrística ela traz um texto introdutório, como nós sabemos, ao livro, e há algo bem interessante que eu separei aqui para vocês, que encontra-se na página 13. Tá? É um texto um pouco longo, mas que eu gostaria de falar para vocês, de ler para vocês.
Foi a partir de 1946 quando Paul Adriansen publicou sua tese de que a carta ou discurso a Diogneto não é outra coisa que a apologia que Quadrato apresentou ao imperador Adriano e dada por perdida, que surgiu nova polêmica. As provas com as quais Adriansen tenta sustentar sua tese podem ser resumidas no que segue. A obra data, indubitavelmente, dos séculos I ou II. Vários autores destes séculos podem ser eliminados, como Aristide, Justino, por razões de estilo, linha de pensamento que se diferenciam demasiado da carta a Diogneto. Após examinar cada um dos escritores restantes, não nos resta senão Quadrato. Embora a apologia de Quadrato tenha se perdido, Eusébio de Cesareia conservou um fragmento no qual se percebe que seu autor é dos primeiros tempos do cristianismo. Segundo a tradição de pesquisadores, Quadrato foi, de fato, um dos primeiros apologistas. Pulei aqui um pouquinho. B. Em Diogneto, há uma lacuna entre os parágrafos 6 e 7 do capítulo 7, no qual se encaixaria perfeitamente o fragmento da apologia, porquanto a matéria do fragmento contém um assunto que deveria ser tratado na parte perdida de Diogneto. Por uma análise detalhada, Adriansen mostra que o estilo do fragmento da apologia de Quadrato é consoante ao do discurso a Diogneto, tá bom? E é justamente essa interpretação que a patrística vai tomar como correta, né? Então, parece-nos que podemos, sem cometer desatinos, acolher a tese de Paul Adriansen, Paul, né? Desculpa, isso mesmo, Paul Adriansen, até que surjam provas em contrários mais convincentes, como hipótese de trabalho. Bom, então, com relação ao destinatário, se tomarmos esta tese como verdadeira, né, vem justamente a seguir. Né? Se aceitarmos a hipótese que o autor desta apologia é mesmo Quadrato, então o problema do destinatário está praticamente resolvido. Sabemos ainda, por Eusébio, que Quadrato dirigiu sua apologia a Adriano e os dados que nos proporciona a obra sobre seu destinatário, Diogneto, conviriam perfeitamente a este imperador. Mais na frente ele até nos diz o seguinte: além de nome próprio, Diogneto é também título honorífico dos príncipes e ficava muito bem aplicado a Adriano. Né? Então, se tomarmos essa hipótese como verdadeira, Diogneto não seria então uma pessoa, mas sim o título dado ao imperador Adriano. Tá bom? Bom, com relação à data e local, se tomarmos como correta a hipótese de ter sido escrita por Quadrato, ele foi escrito em torno de 120, tá, por volta de 120, em Atenas. Com relação à estrutura e conteúdo, nós temos aqui algo em torno... São 11 páginas, bom? São 11 páginas que são separados basicamente por parágrafos, então cada parágrafo aqui é compreendido como um mini capítulo, por tratar de um assunto. Temos então aqui um prólogo, uma introdução, e a partir daí nós podemos dividir a obra em basicamente as seguintes partes. Nós temos algumas questões levantadas aos cristãos, e nessa primeira parte ele vai expor as questões que ele pretende responder ali na obra. A seguir nós temos uma refutação à idolatria e prática ritualística dos judeus e dos pagãos, né? Mostrando então que eles se recusam a adorar os deuses pagãos porque não passam de ídolos e que não praticam mais os ritos judaicos porque para eles são ritos vazios. E por fim, ele vai fazer uma descrição da vida concreta dos cristãos, e falando então do testemunho do amor e do papel deles no mundo e como reagem às provocações e ao desdém. Há estudos que argumentam que os dois últimos capítulos, o 11º e o 12º, foram inseridos depois pelo mesmo autor, tá bom? Mas não consegui informações muito extensas sobre isso. E por fim, precisamos fazer a seguinte pergunta: vale a pena ler este material? Indubitavelmente a resposta é sim. Tá? Eu gostaria de lhes dar duas breves razões. A primeira delas é não só
pela qualidade da escrita, nós temos aqui já um material melhor trabalhado, com um estilo superior ao estilo das obras que vimos anteriormente, mas além disso, acima disso, está aqui um documento que nos apresenta a filosofia cristã deste primeiro momento de forma extremamente clara. É curioso ver como ele apresenta o cristianismo em comparação com a cultura grega e com a cultura judaica, e como ele mostra isso com tanta maestria, sem meias palavras, e mesmo assim, sem deixar um texto pesado, um texto agressivo, simplesmente mostrando a verdade que o cristianismo tem para oferecer. Isso torna este texto de uma leitura agradabilíssima. Agradabilíssima. O segundo ponto é em especial para nós católicos. Tá? É o fato de vermos, como dizer, a constância do pensamento católico desde os seus primórdios até agora. É realmente muito reconfortante para nós católicos lermos uma obra como essa, por não percebermos aqui uma quebra nessa interpretação que se tem da filosofia cristã. É curioso a tranquilidade com que conseguimos ler esta obra sem nos chocarmos com nada, sem nos debatermos aqui com nada, salvo algum engano de minha parte, mas é uma leitura para nós católicos extremamente agradável. E acredito que para os evangélicos também. Tá? Acredito que para eles também. E eu não sei se eu consigo explicar para o público evangélico que nos acompanha realmente o que eu estou querendo dizer. Mas é o fato de que, ao abrirmos o Catecismo da Igreja Católica, nós vamos nos deparar com essa mesma visão que já está aqui nesta obra apresentada. É realmente muito interessante isso, esse sentimento de continuidade que nós temos, que vemos aqui ao ler um material como esse do segundo século, né? E isso nos dá uma sensação muito reconfortante. É isso que eu queria dizer. Então, sobre esses dois aspectos, vale sim a pena ler esta obra. Eu gostaria até de finalizar este vídeo com um trecho que eu separei por sua beleza, tá bom? E gostaria de ler para vocês. O título do texto é O Mistério Cristão. Os cristãos, de fato, não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes. Com efeito, não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm algum modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e especulação de homens curiosos, nem professam, como outros, algum ensinamento humano. Pelo contrário, vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham um modo de vida social admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles, e cada pátria é estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Põem a mesa em comum, mas não o leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e, desse modo, lhes é dada a vida. São pobres e enriquecem a muitos.
carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo tornam-se glorificados. São amaldiçoados e depois proclamados justos. São injuriados e bendizem. São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. Pelos judeus são combatidos como estrangeiros, pelos gregos são perseguidos, e aqueles que os odeiam não saberiam dizer o motivo do ódio. Um abraço para todos, que tenham todos uma semana abençoada e até sexta-feira que vem.